Muito boa noite a todos. Começa agora mais um Vale Esporte aqui pela TV Vale. Muito boa noite a todos. No programa de hoje vamos trazer os detalhes da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Corinthians vence e continua tranquilo na ponta da tabela. Já o Santos perdeu a chance de encostar no G4. Em jogo apático, o Palmeiras vence o Figueirense. E o São Paulo com vitória em cima do Grêmio, né? Sem faltar, é claro, os destaques regionais, Guaratinguetá e também o Mantiqueira. Isso e muito mais você confere a partir de agora. E o Vale Esporte de hoje vai começar com o futebol. Nós vamos falar do Guaratinguetá, que se mostrou vivo na competição. A Garça foi até a cidade de Tombos pegar a Tombense pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que também segue fugindo do rebaixamento e incrivelmente tirou um empate da equipe que começou abrindo o placar. Isso mesmo, Rafa. O Tombense abriu 2-0, poderia ter feito o terceiro, mas perdeu um pênalti, o que acabou fazendo toda a diferença na partida. Com certeza, isso porque o Guará voltou para o segundo tempo mais acordado dentro de campo e em 15 minutos a Garça conseguiu virar a partida. Exatamente. Boa conversa no vestiário do treinador Sérgio Vieira junto com os jogadores do Guaratinguetá. Boa vitória, saiu perdendo de 2-0 e depois o Guaratinguetá fez os 3 gols e tomou uma falha, né? O goleirão do Guaratinguetá falhou no terceiro gol da Tombense, o que terminou em 3-3. Isso mesmo, e esse ponto somado fora de casa é positivo para o Guará, né? Ainda mais vindo dessa má fase no campeonato, que é muito importante agora é não perder. Exatamente, importante não perder, agora faltando 2 jogos para o final da competição, mas para um time que perdeu bastante, um ponto poderia ter sido pouco. Já aproveitou, o Guaratinguetá aproveitou também que o Madureira não conseguiu vencer também a sua partida e ficou no empate também, marcando assim um ponto, deixando o Guaratinguetá ainda fora da tabela da zona do rebaixamento. Guaratinguetá e Madureira vão se enfrentar no próximo final de semana aqui em Guaratinguetá e é um jogo em que o Guará precisa vencer de qualquer maneira. Com certeza. Vamos ver então os resultados dos jogos do grupo do Guará e também ver como que ficou a tabela de classificação até o momento. Vamos lá, Série C, 16ª rodada. No Conselheiro Galvão, Madureira empatou com o Brasil de Pelotas em 1-1. Tombense e Guaratinguetá 3-3. No Alfredo Jaconi, 2 para o Juventude, 0 para o Tupi. No Estádio do Café, o Londrina empatou com o Caxias 1-1. E no Brinco de Ouro, Guarani e Portuguesa vão se enfrentar hoje, daqui a pouco, às 8h30 da noite. Tupi é o líder com 30 pontos, segundo Londrina 26, terceiro Brasil de Pelotas 26, quarto é o Juventude com 25, quinto Portuguesa 24, sexto Guarani 20, Tombense sétimo com 16, Guaratinguetá oitavo 13, Madureira nono 13 e o Caxias é o último colocado com 8 pontos. Lembrando que se o Guaratinguetá vencer o Madureira no próximo final de semana, a Garça não tem mais chances de cair para a Série C da Série D, né, do ano que vem. É isso mesmo. Agora falta então mais 2 rodadas para o fim da primeira fase, quando teremos então a definição dos 4 rebaixados, os 2 últimos de cada grupo. Além dos classificados, é claro, para a próxima fase na luta pelo acesso. Dá para a Garça então ainda se manter viva na competição. Tem tudo nas mãos, né? Vai jogar em casa contra uma equipe que vale 6 pontos no jogo. 3 para o Guará e não deixa o Madureira pontuar 3, então chamamos de jogo de 6 pontos, jogo importante para o time do Guaratinguetá, por estar jogando em casa, por estar nessa boa fase no final da competição, quase nessa reta final, tem tudo para vencer a equipe de Guaratinguetá, que já buscou um resultado importante. Um time que sai perdendo de 2-0, consegue a virada 3-2, mostra que ainda está vivo na competição e que ainda tem algumas falhas que precisam ser sanadas para os próximos jogos. Então o Guaratinguetá precisa continuar nessa briga rumo a permanência na Série C do Brasileiro. Agradecer muito ao Atlético Paranaense ter feito esse acordo com o time do Paraná. Que ajudou até muito agora a equipe. Está ajudando bastante e que até agora está dando resultado. O time precisa apenas de uma vitória simples diante do Madureira para se garantir na Série C do ano que vem ainda. É isso mesmo. Vamos continuar pelo futebol, só que agora pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, que a bola rolou fora de casa para o Mantiqueira e até então Mantiqueira contra o até então líder do grupo, né, o Inter de Bebedouro, e o que seria difícil aconteceu, Mantiqueira 1-0. Vitória importantíssima e responsável, né, por quebrar uma série de 15 jogos de invencibilidade no estadual do Lobo Vermelho, além de tirar o time mandante do G2. Agora sim o Mantiqueira mostrou a que veio, né, mesmo com todos aqueles desfalques que nós falamos aqui no programa, foi para cima do adversário desde o início do jogo e conseguiu voltar para o Vale com esses 3 pontos importantíssimos. Exatamente,
O Mantiqueira que fez o gol com o Dias aos 33 minutos do segundo tempo. Já quase no finalzinho conseguiu marcar esse 1-0 lá em Bebedouro. Partida difícil, né? Como comentávamos aqui nos últimos programas, o Mantiqueira é um time que deixou escapar 2 jogos em casa e precisou buscar esses 3 pontos fora. E não deixou, o mais importante, o Inter de Bebedouro chegar a 10 pontos. Se o Inter chega a 10 pontos, isso tiraria praticamente todas as possibilidades do Mantiqueira em ganhar uma vaga. Ficaria, no caso, uma vaga para todas as equipes que estavam ali embaixo. Então, grande vitória e, claro, não para por aí. Principalmente, o Mantiqueira precisa agora vencer os jogos em casa. Partidas aqui no Dário Rodrigues Leite e, claro, buscando esses pontos importantes fora. É, coisa que não vinha fazendo, né? Exatamente. Imagina se tivesse feito resultados melhores nas partidas em casa, que tecnicamente é mais fácil, vamos dizer assim, né? O time tem uma pressão maior, mas os jogadores se sentem em casa, sentem um costume de jogar aqui, próximo do torcedor. Tem o apoio da torcida também. Não tem viagem, tem o apoio da torcida. Imagina se esses 2 jogos do Mantiqueira a equipe pudesse fazer no mínimo 4 ou até mesmo 6 pontos. Hoje já estaria lá na cabeça. São os pontos que você vinha falando que poderiam fazer falta lá na frente, Sim, né? Partidas em casa nessas competições, Rafa, principalmente em tiro curto nessa segunda fase do Campeonato Paulista, eles precisam vencer em casa, os 3 pontos em casa precisa ser obrigação e buscar no mínimo 1 ou até 3 pontos fora, que seria um lucro muito grande nessas competições. Vamos então aos resultados dos jogos do grupo da Laranja Mecânica e ver como que ficou a tabela de classificação. Vamos lá, Paulista da segunda divisão, Mantiqueira, 4ª rodada da segunda divisão, Sport Clube São Bernardo empatou com Fernandópolis 1-1, Noroeste 4, Lemense 1, Inter de Bebedouro 0, Mantiqueira 1, gol do Dias no segundo tempo. Sport Clube São Bernardo, líder com 8, segundo e terceiro ali está o Fernandópolis e o Inter de Bebedouro com 7 pontos cada, Mantiqueira 4º com 5, Noroeste 5º com 4 e o Lemense, o último colocado do grupo, com 1 ponto. O Mantiqueira teve sorte também com o empate entre os 2 primeiros, né? Sim, teve muita sorte, não deixou ninguém se distanciar, né, nessa segunda fase, neste grupo do Mantiqueira, na classificação do Paulista da segunda divisão. Claro, agora é tentar manter essa sequência com uma vitória, agora vai jogar em casa, precisa dos 3 pontos para continuar na briga lá em cima. Mantiqueira volta a campo agora neste sábado, às 3 horas da tarde, contra o Sport Clube São Bernardo, dessa vez em casa, como você acabou de dizer. Mas um jogo difícil para a equipe da Neymar Alves, né? Sim, jogo complicadíssimo, mas o Mantiqueira precisa vencer. Assim como foi contra o Inter de Bebedouro, o time vencer fora de casa o Inter de Bebedouro, não é pegar o Sport Clube São Bernardo, claro que também está lá na ponta da tabela, mas é um time que vai vir aqui em Guaratinguetá. Então o Mantiqueira tem toda a obrigação de vencer. Com certeza. Vamos falar agora de clássico regional no vôlei. E que clássico! Mas, como já nós suspeitávamos aqui no Vale Esporte, deu São Paulo Taubaté, saiu com a vitória em cima da equipe do São José. Mas a vitória não foi fácil não, viu, Rafa? Foi no tie break, 3-2, né, para a equipe do Taubaté. O São José chegou a abrir 2 sets de vantagem, mas não conseguiram terminar e matar a partida. Isso mesmo, essa partida pela 4ª rodada do estadual ficou com a vitória então para o Taubaté, com as parciais de 20-25, 24-26, 27-25, 25-18 e 15-10. Taubaté que ainda não sabe o que é perder na temporada 2015-2016, que desde julho foram 11 jogos e 11 vitórias conquistadas, entre partidas, né, dos jogos regionais, da Copa São Paulo, Campeonato Paulista de Vôlei, né, e que vem se mantendo na parte de cima da classificação. Grande temporada da equipe do Taubaté São Paulo. Isso mesmo. Só que ainda em relação ao clássico, durante o jogo a arbitragem distribuiu 3 cartões vermelhos, 2 para a equipe do São José e 1 para os taubatianos. Adivinha quem que foi expulso por reclamação? Seria claro. Ele? Lógico. É lógico, não Acerta, tinha fala outro, o nome. né? Lorena. Ele é bem esquentadinho, né? Sim, não tem como. Sempre é o foi. louco Lorena. É o louco Lorena, sempre foi o esquentadinho, né? Na época do Montes Claros, do SESI, agora na equipe do Taubaté, agora também. No São José também. Continua esquentado o Lorena. É a fama dele. Na próxima rodada, o São José recebe o Atibaia no ginásio do Tênis Clube às 7h30 da noite, na quinta-feira. E na sexta-feira, no ginásio Taquaral, em Campinas, tem Brasil Quirim e Taubaté, também às 7h30 da noite. Boas partidas. 2 grandes partidas. E agora vamos de basquete. A Liga Sorocabana surpreendeu e bateu o São José por 87-83. Que jogo, hein? Foi um jogaço bem parelho. A partida foi válida pelo Campeonato Paulista de Basquete e foi disputada no ginásio Lineu de Moura. Os joseenses perderam a liderança do grupo B para o Mogi, que venceu nessa última rodada.
O São José agora aguarda as definições da Federação Paulista de Basquete para o início dos playoffs. E a Liga Sorocabana, que não aspirava mais nada nessa primeira fase, se junta ao Jacareí para a quadrangular da repescagem. Vamos agora de futsal. O Conectim venceu o Taboão da Serra fora de casa e manteve a liderança do grupo, no Paulista de 2015. A equipe de Cruzeiro venceu pelo placar de 4-2 com uma boa atuação de Denilton. O jogador marcou 3 gols e saiu de quadra como principal jogador. Ainda pelo futsal, o time do Ford Taubaté, Rafa, estreou com vitória na Copa Paulista. O jogo foi contra o Pulo do Gato de Campinas e a vitória dos taubatianos por 6-3. É isso aí, a partida foi disputada no ginásio do Sente. O Alagui e o Fixo Ferrugem fizeram os gols da equipe da casa e na etapa complementar, o Taubaté ainda ampliou com Jojo, Gui, Evandro e Hernanes. Na segunda rodada, o confronto será contra a ABB no dia 19 de setembro. Já que mês que vem, o ADC Ford Taubaté disputa mais uma edição dos Jogos Abertos do Interior, lá em Ribeirão Preto. O Ford Taubaté que tem uma belíssima equipe que com certeza vai conseguir boas vitórias ainda. Sem dúvida alguma. O Vale Sport faz uma rápida parada, daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro, não sai daí. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras e mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. Phaser Transportes Diferenciados, uma transportadora especializada em coleta e entrega de encomendas urgentes. Cobrimos todo o Vale do Paraíba Paulista e Carioca, Litoral Norte e Sul de Minas. Phaser Transportes Diferenciados, veículos de pequeno e médio porte e assegurados pela Porto Seguro. Sua encomenda será entregue no prazo e com segurança e qualidade. Faça o orçamento sem compromisso. Phaser Transportes Diferenciados. O Vale Sport está de volta. Agora nós vamos falar sobre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos começar falando do Palmeiras, que um jogo bem morno na noite do último sábado. O Palmeiras conseguiu vencer o Figueirense por 2-0 e manter a distância para o G4, de 3 pontos apenas a distância para o G4. O Verdão não jogou muito bem, mas conseguiu uma importante vitória. Sim, importante vitória porque o Palmeiras, mesmo com o elenco que tem, ainda estava começando a se preocupar com a parte de baixo da tabela de classificação. O Palmeiras agora tem que se preocupar com isso, porque o Figueirense, se vence o time do Palmeiras, já encostaria muito mais na equipe de cima, no pelotão de cima, vamos dizer assim. E o Palmeiras, jogando em casa, poderia ter tido uma vitória mais tranquila, suou, fez 2-0, mas mesmo assim mereceu ter saído com a vitória. Poderia ser mais, Vamos então ver os gols da vitória do Palmeiras. Vamos lá. Cruzamento na área, bate e rebate, Jackson de coxa fez 1-0 para o Palmeiras. Segundo lance, pênalti em cima de Zé Roberto. 2 pênaltis do Zé Roberto, olha só, o primeiro e o segundo. O árbitro marcou o primeiro pênalti do Palmeiras no Brasileirão. Ele mesmo, Zé Roberto, bateu no canto esquerdo do goleiro Muralha e fez 2 para o Palmeiras, 0 para o Figueirense. Dá nem para discutir isso. Não, pênalti, claro. E o jogo foi bem fraco tecnicamente, Em alguns momentos deu até sono de assistir esse jogo. Isso justifica então o fato do Palmeiras ter tido menor público mandante, porque foram apenas 22.794 pessoas assistindo o jogo, mesmo sendo um número razoável para um sábado à noite. Sim, o Palmeiras que estava lotando o Allianz Parque, lotando seu estádio para essas partidas,
podemos dizer que foi sim um público muito pequeno para esse jogo contra o Figueirense. A torcida que foi acompanhar viu um Palmeiras apático sim, mas com alegria também, com alegria no estádio, viu o Palmeiras sair de campo com a vitória. Com certeza, porque o Palmeiras, que vinha de 3 jogos sem vencer, né, fez as pazes com a vitória agora então. Já o Figueirense amarga o 4º jogo com derrota, né, sem vitórias. Situações que pareciam bastante mesmo com tanta distância na tabela. Exatamente, pareciam distantes por conta da tabela de classificação, mas os pontos já começou a encostar. Por isso que eu falei, foi um jogo de 6 pontos em que o Palmeiras conseguiu pontuar e não deixou a equipe do Figueirense encostar no pelotão de cima. Isso mesmo, mas essa queda do rendimento do Palmeiras, então, você acha que se deve a que aspecto? Porque a culpa não era mesmo do técnico Oswaldo de Oliveira, né? Porque o time ainda não se encontrou sem ele. Sim, não, o Palmeiras ainda não conseguiu se encaixar. Contratou 25 jogadores, mas até agora não tem uma liga, não tem um time competitivo ainda para disputar o Campeonato Brasileiro. E por enquanto vem sendo sim uma culpa do treinador que não muda o time do Palmeiras, sempre venho dizendo. O Palmeiras contratou 25 jogadores, não é possível que apenas 11 servem para o Palmeiras. Então tem alguma coisa errada. Agora o Palmeiras enfrenta o Fluminense no Maracanã na quarta-feira às 7h30 da noite. Já o Figueirense recebe o Avaí no Clássico de Santa Catarina, no Orlando Scarpelli, na quarta-feira também, mas jogo às 9 horas da noite. 2 jogos complicados, principalmente para o Palmeiras, que pega o Fluminense, que está desesperado por uma vitória, já que os cariocas não vencem há 6 rodadas. Exatamente, jogo difícil para o Palmeiras por jogar lá no Maracanã. Fluminense que caiu muito de rendimento na tabela de classificação e hoje já está no pelotão de baixo. Vamos com as informações do Santos agora? Do Santos, porque é um jogo bem movimentado, foi na manhã de ontem. O Santos perdeu para a Ponte Preta por 3-1 no Moisés Lucarelli e desperdiçou a chance de encostar no G4. O que falar dessa partida, José? Grande vitória da equipe da Ponte Preta, que vinha de uma derrota para a equipe do Vasco. Para o Santos, acabou os 13 jogos de invencibilidade com o técnico Dorival Júnior. A segunda derrota do treinador ao comando do Santos nessa sua volta. Então foi uma boa vitória da Ponte Preta e não deixou o Santos permanecer com essa sequência de vitórias. Vitória que surpreendeu. Vamos então ver os gols desse jogo. Vamos lá. 3-1 para a equipe da Ponte Preta. O primeiro gol foi marcado por Badi. 1-0 para a Ponte Preta. Todos os gols bate e rebate dentro da área, ela sobrou para o Badi, 1-0. Outra bola aérea e o Ferron marcou o segundo gol da Ponte. Outro bate e rebate dentro da área e o Ferron fez o segundo gol Ponte Pretano no jogo, 2-0. Olha só mais uma vez. Terceiro gol da Ponte, marcado por Birubiru. Cruzamento na área, ele desviou, ela bateu no goleiro Vanderlei e sobrou para o Birubiru fazer o terceiro da Ponte. Bateu na trave, sobrou para o Birubiru e ele colocou para dentro do gol. Bom passe do ex-palmeirense Leandro para Rafael Longini na entrada da área, que fez o primeiro gol do Peixe no jogo. 3 para a Ponte, 1 para o Santos, que acabou a invencibilidade de 13 jogos. O que você achou da partida então? Justo o placar? Justo o placar, a Ponte Preta mereceu ter saído de campo com a vitória e agora o Santos precisa continuar a dar essa nova sequência que tinha, que havia há 13 jogos sem perder, claro, no comando do técnico Dorival Júnior. O Vale Sport faz uma rápida parada e daqui a pouco a gente volta para continuar o assunto de Campeonato Brasileiro. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida.
como é que o cidadão que quer estacionar, ele pode retirar o seu ticket? Explica pra gente. Primeiramente, quando a pessoa chega, né, a gente vai informar para ela os valores e do tempo certinho e a gente vai incentivando ela como faz. Bom, os valores aqui, eu estou vendo 30 minutos R$1, 1 hora R$2, 1 hora e meia R$2,50 e no máximo 2 horas R$3. Só pode ficar até 2 horas no mesmo local. Exatamente. Por ser um estacionamento rotativo, o limite máximo é 2 horas. Okay. Tá? Então, por exemplo, o cidadão ele quer 30 minutos, R$1. Como é que ele procede? Primeiramente ele vai apertar o tempo, que seria o nosso botão azul. Logo em seguida o verde vai iniciar. A primeira coisa que ele pede é a placa do seu veículo, tá? Você vai digitar a placa do seu veículo. Letras e números. Aperta o confirma. Ok. Logo em seguida ele vai pedir a vaga que você estacionou. É o número que está anotado no chão. O número que está anotado no chão. Ele digitou, vai confirmar, vai aparecer os dados na tela, a pessoa confere para ver se está certinho, confirmou, vai inserir a moeda. No caso, R$1 para 30 minutos. Para 30 minutos, vai aparecer o valor, o tempo dele certinho, apertou o verdinho, confirma, sai o ticket. Sai o ticket. Bom, essa máquina ela não devolve troco, né? Não, não. A gente tem que dar o valor certinho para ela. Estamos de volta, agora nós vamos continuar a falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A e o assunto agora é o Corinthians, que recebeu o Joinville na última manhã de domingo na Arena Itaquera e goleou. Foi uma goleada por 3-0, gols de Malcolm, Wendel e Wagner Love. Boa partida, você não achou não? Boa partida para o Corinthians, que conseguiu marcar os 3 gols, poderia ter sido muito mais, pelo volume de jogo que criou em cima do Joinville. Vamos ver os gols da vitória corintiana. Vamos lá. Com essa vitória, então, o Corinthians continua mais líder do que nunca e agora com uma esperancinha de pôr a mão no caneco. Você acha que vai se dar Corinthians então, Zé? Sim, eu acho que o Corinthians tem tudo para ser aí o principal favorito na busca do título do Campeonato Brasileiro. Mais um título corintiano, mais um troféu, né, que o Corinthians vai poder colocar na sua sala em comemoração também com o seu torcedor, que ficou triste depois da eliminação na Libertadores e também com a perda de alguns jogadores importantes, né, agora principalmente com o Guerreiro e também o Chico. Isso, e relação do Rildo também, né, coitado, que agora ele vai ficar fora, parece que vai ter que passar por uma cirurgia. Sim, 2 meses, né, o doutor Joaquim Grava do time do Corinthians já deu laudo. Rildo, jogador que entrou no lugar do Malcolm para substituir o Malcolm no time titular, teve uma lesão logo no início do jogo do Corinthians contra o Joinville e vai ficar fora para os próximos 2 meses. Agora o Timão vai ter uma partida mais complicada, vai ser o Internacional na Beira-Rio, né? Jogo perigoso e decisivo para o Corinthians, hein? Sim, jogo importante também para essa sequência em busca do título. Aí sim, para colocar as mãos. Ganhar os jogos importantes fora é importante sim para o time que busca algo melhor numa tabela de classificação, que eu sempre venho dizendo. No dia que as equipes, o time que jogar fora de casa e conquistar pontos jogando fora, já pode dizer que é um time que vai brigar por alguma coisa no campeonato. É isso aí. Agora sobe o hino do São Paulo, porque foi outro time paulista que também venceu nessa rodada. E foi uma vitória surpreendente. Bateu o Grêmio lá na casa deles por 2-1, com gols de Pato e também do atacante Rogério pelo lado tricolor. E Everton diminuiu para os gaúchos. O que você achou dessa partida, Zé? É um jogo em que o São Paulo conseguiu fazer os 2 gols, né, e parou, porque o time do Grêmio não conseguia criar as oportunidades em cima do São Paulo. A zaga até tentou falhar com o Lucão, que não foi bem. Não é porque o São Paulo tomou um gol que eu vou dizer que foi a melhor partida da zaga do São Paulo, que não foi. O Lucão foi muito mal no jogo de ontem. E o Grêmio, que faltou habilidade e técnica no meio campo para fazer essa bola chegar no Bobô, para fazer essa bola chegar no Luan, com mais oportunidade de gol. Isso aí. Depois de 7 jogos, o São Paulo pode contar com a volta do zagueiro Breno. O Breno que retornou, né, Rafa, depois de lesão. É um bom jogador, sim, mas ainda muito sem ritmo. Não vou dizer também que o São Paulo ganhou porque o Breno voltou. Vai fazer a salvação, né? Vamos ver então os gols dessa partida. São Paulo fez 1-0 com o gol de Alexandre Pato. Cortando todo mundo, costurou o primeiro, costurou o segundo, veio o Marcelo Oliveira, ele driblou também e bateu no canto para fazer 1-0. Outro belíssimo gol do São Paulo, gol de Rogério, fez 2-0 pro tricolor já no finalzinho, né? Um contra-ataque, o Rogério conseguiu marcar o segundo gol do São Paulo.
no cruzamento da direita. E o gol do Everton para a equipe do Grêmio. Demorou para entregar, alguém entregar, algum zagueiro, algum jogador do São Paulo da parte defensiva entregar. E foi o goleirão que entregou para o Everton marcar esse gol, o único do Grêmio. Vamos ver então, passa pra gente todos os resultados dessa rodada e ver como é que ficou a tabela de classificação atualizada. Vamos lá. Coritiba perdeu para o Internacional por 1-0, Palmeiras 2, Figueirense 0. No domingo, o Corinthians fez 3-0 no Joinville e o Santos perdeu para a Ponte Preta 3-1 no Moisés Lucarelli. O Vasco fez 2-0 no Atlético Paranaense, Grêmio 1, São Paulo 2, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 1, Chapecoense 1, Flamengo 3. Nos jogos das 6h30, Avaí 2, Goiás 1, Sport 1, Fluminense 0. Esses são os jogos da 25ª rodada. Os 4 primeiros são Corinthians, 54 pontos, segundo Atlético Mineiro, 49, Grêmio, 45 e o Flamengo e o São Paulo brigam ali pela 4ª colocação. O Flamengo ganha com uma vitória a mais e é o 4º colocado com 41 pontos. Vamos ver a parte de baixo agora, Bruno, que tem o Coritiba, primeiro time dentro da zona do rebaixamento, em 17º com 27 pontos, 18º Avaí 26, Joinville 19º 22 e o Vasco da Gama, último colocado com 19 pontos. Vasco que ganhou mais uma vez, né? Vasco que ganhou mais uma vez, segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série A. E mais uma vez eu comento, né? O Vasco ganhou, olha pra cima e fala, poxa, falta muito ainda, 8 pontos para sair da zona do rebaixamento. Mas precisa terminar essa sequência para, quem sabe, ser um Fluminense em 2009 ou 2010, né? Que o Fluminense conseguiu aquela arrancada e conseguiu permanecer na Série A. Isso mesmo. Vale Esporte fique por aqui. Obrigada a você pela sua audiência. Tchau, tchau. Um grande abraço e até mais.